Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de maio de 2019. O que o Bill Gates está lendo? Aqui estão seus 10 livros favoritos, parte 6. Julgar um livro pela capa não é a melhor das estratégias, mas julgar por quem os lê talvez seja um caminho interessante. Afinal, livros são uma das formas mais tradicionais de armazenar e transmitir conhecimento. Se gente interessante e inteligente acabou atraída por aquele calhamaço específico de páginas, é bem provável que a informação ali presente seja, no mínimo, relevante. Pensando nisso, quando Bill Gates resolve contar quais são seus 10 livros sobre tecnologia favoritos, talvez seja uma boa dar aquela conferida. Abaixo você vê a lista, e entende um pouquinho sobre o que cada obra fala. Alguma coisa, com certeza, você vai aprender. Este é o 6º livro, Homo Deus, por Yuval Noah Harari, continuação independente de Sapiens, outro best-seller do mesmo autor israelense. Homo Deus olha para nosso futuro. Combinando filosofia, história e pesquisas científicas recentes, Yuval tenta nos dizer como será o amanhã, com os problemas que nos livraremos, mas também com muita coisa que nos fará sentir saudades de hoje em dia. Também já está disponível em português. Harari descreve um futuro esterilizado, sem doenças, fome ou guerra, mas onde elites endeusadas e robôs superinteligentes consideram o resto da humanidade supérflua. Eu sou mais otimista que ele a respeito das chances de cairmos em uma distopia desse jeito. Se você está querendo imaginar os desafios do futuro, ele vai te dar o que pensar, conta o fundador da Microsoft. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre o futuro da humanidade. A marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, como temos dito. Uma é gradual, lenta e imperceptível, se considerarmos as épocas aproximadas, que se traduzem por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, e que só percebemos com o tempo, assim como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra é por movimentos relativamente bruscos e rápidos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continham, em alguns anos transpõe o espaço que levaria séculos para ser percorrido. É, portanto, um cataclismo moral que em breves instantes engole as instituições do passado e ao qual vem uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se assenta, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tomar definitiva. Aquele que vivesse bastante para compreender as duas vertentes da nova fase, pareceria que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes e os usos, tudo está mudado. É que de fato surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração extinta levou consigo deram lugar a ideias novas da geração que se ergue. É um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, a que a humanidade chega agora. Da adolescência chega ao estado viril, o passado já não pode satisfazer as suas novas aspirações e as suas novas necessidades, ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, não mais se deixa levar por ilusões e por fascinações. Sua razão amadurecida requer alimentos mais substanciosos. O presente é bastante ligeiro, ela sente que a sua destinação é mais ampla e que a vida corpórea é excessivamente restrita para contê-lo inteiramente, por isso ela mergulha o olhar no passado e no futuro a fim de descobrir o mistério da sua existência e de adquirir uma certeza consoladora. Qualquer um que tenha meditado sobre o espiritismo e suas consequências, e não o reduz à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre uma estrada nova à humanidade, desenrola os seus horizontes do infinito, iniciando os homens nos mistérios do mundo invisível. Ele lhes mostra o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo tanto no estado espiritual, quanto no estado corporal. O homem já não caminha mais às cegas, ele sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra.
o futuro se revela a ele em sua realidade, livre dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência passageira, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver e que de tudo o que adquiriu em perfeição pelo seu trabalho, nada se perde, encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje, e, daquilo que o homem faz para si mesmo hoje, poderá concluir o que ele será um dia. 0. O progresso intelectual realizado. Até o presente nas mais largas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho ele é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos em benefício das suas paixões e dos seus interesses pessoais. Essa é a razão pela qual os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os seus semelhantes e de se destruir uns aos outros. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, ao colocar um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. É ele que derrubará as barreiras entre os povos, e que fará cair os preconceitos da elite, que calará os antagonismos das seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos chamados a se ajudarem mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, então apoiado pelo da inteligência, unirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e por isso mesmo aceitáveis por todos. A unidade de crença será o laço mais forte e o fundamento mais sólido da fraternidade universal, que desde todos os tempos é barrada pelas disputas religiosas que dividem os povos e as famílias, que fazem que uns sejam vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos e exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que só podia se realizar saindo do círculo das ideias estreitas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens da elite procuraram levar a humanidade por esse caminho, mas a humanidade, ainda muito jovem, tem se conservado surda e os seus ensinamentos foram como a boa semente caída sobre a pedra. Hoje a humanidade está madura para lançar seu olhar mais alto do que já o fez, a fim de assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus prejuízos e erros, a geração que surge retemperada em fonte mais pura e imbuída de ideias mais saudáveis imprimirá ao mundo um movimento crescente no sentido do progresso moral que marcará a nova fase da humanidade. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis através de ideias robustas e generosas, que se concretizam hoje e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos ser fundada uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e libertadoras, sob a influência e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais a cada dia vão sendo impregnadas de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a se considerar membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam, de todas as partes do mundo reúnem-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Porém, falta a essas reformas uma base para se desenvolverem, completarem-se e se consolidarem, falta uma predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitas pelas massas. Pelo menos, isso tudo é um sinal característico do tempo, o prenúncio daquilo que se efetuará em uma escala mais larga, à medida que o terreno se torne mais favorável.
Outro sinal não menos característico do período em que entramos é a reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as teorias materialistas. O espírito de descrença que se apoderara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma a substância mesma de toda a crença, parece ter sido um sono do qual despertamos e sentimos a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde vácuo se havia feito, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Nesse grande movimento regenerador, o espiritismo tem um papel considerável, não o espiritismo ridículo inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, tal que o compreende qualquer um que dê o trabalho de procurar o miolo sob a casca. Pelas provas que ele oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a descrença gerou nas ideias e nas crenças, pela certeza que ele dá de um futuro conforme a justiça de Deus, e que a mais severa razão pode admitir. Ele ameniza as amarguras da vida e previne os funestos efeitos da desesperança. Ao promover as novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos incompreensíveis e de fenômenos insolúveis até agora, e, através da fé, ele revoga incredulidade e superstição. Para ele, não há nem o sobrenatural e nem o fantasioso, tudo se efetua no mundo em virtude das leis imutáveis. Longe de substituir um exclusivismo por outro, ele se coloca em defesa absoluta da liberdade de consciência, combate o fanatismo sob todas as formas e o arranca pela raiz ao proclamar a salvação para todos os homens de bem, e para os mais imperfeitos mediante seus esforços, através da expiação e da reparação, a possibilidade de chegar à perfeição que unicamente conduz à suprema felicidade. Ao invés de desencorajar o fraco, ele o encoraja ao lhe mostrar o porto ao qual pode chegar. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.